A gente pensa que a gente no Brasil está discutindo a nossa inserção no SUS, a revalidação, tudo. Enquanto a gente está discutindo, no Equador, jovens graduados, médicos graduados da ELAN, têm percorrido todo o interior do Equador, fazendo uma especialização de todos os capacitados, implementando o programa de saúde da família, experiências locais de forma muito avançada no Equador. Na Venezuela existe um projeto chamado Batalhão 51, de médicos graduados pela ELAN, de vários países, não só venezuelanos, que vão para regiões da Amazônia venezuelana a trabalhar como médico na linha de frente do sistema público de saúde venezuelano. A gente tem a Brigada Médica Cubana no Haiti, onde nesse momento mais de 500 médicos regressados da ELAN trabalham como médicos. E não é na capital. Os médicos regressados da ELAN, nossos companheiros de estudo, estão no interior do Haiti, em regiões remotas, com condições muito difíceis, praticamente voluntariamente. Recebem um salário simbólico, $250, salário que recebem, e passam um ano no seu período de formado, já com diploma de médico, trabalhando com a população haitiana. Um país sofrido, um país que foi arrasado por um terremoto, e aí lá estão os médicos da ELAN. E no Brasil, a gente com o potencial, o recurso humano, o potencial de poder aportar, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Como um país pequeno como esse consegue fazer tudo isso? Como um país pequeno como esse consegue desenvolver vários medicamentos para várias partes do mundo? Uma realidade agora foi o Brasil. Um país tão pequeno como Cuba, no sentido geográfico, tão pequeno, consegue vender medicamentos para um país tão grande, que é uma potência, que é o Brasil, enfim. Para entender isso no início é complicado, mas no dia você vai entendendo que humanismo e solidariedade aqui é maior que tudo isso. Também o exemplo que o companheiro Nésio colocou, dos nossos companheiros que estão no Haiti, é um exemplo de que não necessita de muita coisa para se fazer algo, né? Ou seja, não necessita de uma estrutura grandíssima para fazer algo concreto, algo que mude a saúde da população, né? Algo humano, algo ali incisivo, rápido, né? Ou seja, que tenha um impacto na sociedade rápido, né? Ou seja, é um exemplo aí que realmente não se necessita de grandes condições para se fazer algo, né? Com vontade política e vontade humana, você pode fazer muita coisa com pouco recurso. Você tem muito recurso e não tem vontade política, não tem vontade humana, não tem sensibilidade no seu espírito, na sua alma, morre. E o tema de tratar de fazer um sistema fundamentado na atenção primária não é porque é para fazer mais barato para o Estado. É porque se o sistema se transforma caro, não tem como garantir um médico para cada pessoa. Se o sistema se torna insustentável do ponto de vista econômico, não é possível universalizar o direito à saúde. Por isso que o sistema não pode ser caro, por isso que o sistema tem que ser viável, né? Por isso que a gente tem que discutir as questões do perfil do médico, da formação do médico capaz de ter uma resolutividade clínica. Aqui a gente aprende o tempo inteiro, os professores repetem: exame físico completo, interrogatório minucioso, cronopatograma. Tem que treinar desde o primeiro ano da carreira, como fazer um bom interrogatório, porque na verdade a gente aprende no final das contas que o paciente lhe diz o que ele tem. Se você sabe interrogar bem o paciente, não está com pressa, não está cansado do paciente, não olha ele como um cliente, não olha ele como uma cifra, ele vê ele realmente como um ser humano, preocupado com a situação pela qual ele acude a você, chegar ao diagnóstico tocando o paciente, conversando com ele, e de forma muito racional, utilizando os complementários, a medicina é muito linda. Essa é a medicina que a gente aprendeu aqui em Cuba. Nós estamos preparados para intervir na questão secundária, tudo isso, que nós somos médicos apenas de prevenção. Ele tem que quebrar com isso, porque estamos preparados desde o terceiro ano, vamos para os hospitais também, trabalhando atenção básica, como atenção secundária, e estamos preparados para intervir também. Isso tem que quebrar essa mentira que a grande mídia tenta passar. A nossa formação aqui é clínica. É clínica.
terciário também. Tá, então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês falam assim que vocês são formados para isso. Eu acho que tem muita gente que realmente tem o coração, o espírito da atenção primária, né? Mas às vezes o que a gente vê em alguns de vocês é que chega lá no Brasil e esse espírito muda, né? E aí eu queria saber como é que é a visão dessas pessoas, porque assim, uma coisa também é a visão que a gente tem do Brasil de Cuba, né? Que às vezes pode ser romântica ou pode ser demoníaca, né? E às vezes a visão que também o estudante, mesmo do Brasil em Cuba, tem do Brasil, né? E quando chega no Brasil, a realidade também às vezes é difícil de estar lidando, né? Não chega numa estrutura como a que tem, a gente ainda tem muito que caminhar, e alguns vão fazer o seu caminho, né? Conforme a possibilidade. Como é visto esse estudante aqui? Essa é uma pergunta perfeita, porque aqui em Cuba existe um fato. O sistema de saúde nacional está montado, estruturado e com as coisas muito claras. Você é um jovem cubano que cursou a carreira universitária de medicina. Você, depois de 2 meses de formado, já tem um consultor de família assignado para obrigatoriamente ter que fazer 2 anos de licença da família. E aí, obrigatório, todo mundo tem que fazer, vai cumprir a função social. E depois, se quiser seguir como clínico geral, fazer cursos de aperfeiçoamento, atualização, pode continuar como médico de família. Mas, se quiser fazer uma segunda especialização em clínica médica, em pediatria, obstetrícia, anestesiologia, você pode ter a oportunidade também. O grande problema é que a gente está... se a gente for discutir a situação do retorno nosso para o Brasil de forma individual, é você colocar um coelho no meio de lobos. Entende? É você exigir do ponto de vista individual de cada pessoa que volte ao Brasil, se enfrente a toda essa estrutura preconceituosa que não tem uma fundamentação real para estar contra a nossa revalidação. E a gente tem muito mais aí elementos, inclusive posso até falar de luta de classes, entende? Porque existe um preconceito de classe contra os estudantes da Ilan. Esse é um fato real. Você exigir desse estudante que passou, foi um imigrante, foi a outro país, passou sim suas dificuldades da saudade da terra, uma outra língua, está longe da família, viver uma cultura que, por mais que seja parecida em alguns aspectos com a brasileira, é diferente, e volta para o Brasil, e sozinho ele lutar contra todo mundo. Como a hora que o médico chega lá, formado pela Ilan, que vai sofrer todas aquelas dificuldades e às vezes muda de trajetória, de ideal devido à realidade lá do Brasil, como é que ele é visto pelos estudantes daqui e até mesmo pelo sistema cubano, a hora que, vamos dizer assim, que ele se desvirtua um pouco do que foi pregado aqui? Bom, acho que essa é uma pergunta muito boa, porque muito fácil exigir tudo quando você colabora pouco. Muito fácil hoje a Corporação Médica Brasileira, que em alguns setores ela dificultam nossa inserção, nosso retorno à vida profissional no Brasil, sair levantando dados, criticando que alguns regressados nossos estão fazendo especialização em áreas clínicas, para atenção secundária, e não estão tratando de inserir-se na saúde pública, na atenção primária. A gente aqui em Cuba, primeiro a gente sofre, a verdade é até um preconceito de classe, entende? Porque a grande maioria de nós, nossos companheiros, a gente é oriundo da classe média baixa, setores populares, alguns filhos intelectuais, que nunca participaram dos grandes centros das classes ricas brasileiras. E alguns companheiros, ao momento que regressam ao Brasil, têm que comer hoje, comer amanhã. E esse pessoal precisa resolver a sua situação. E precisa buscar e abraçar a primeira oportunidade que aparece na sua frente.